Assim, falar de conhecer, eu já vi vários podcasts seus, mas uma coisa que eu vi que você nunca falou assim, eu queria muito falar disso aí, que eu queria entender. Eu queria conhecer a sua parada antes, sabe? Antes de você virar delegado, tudo. Uma vez eu vi você falando que estudou a vida inteira numa escola militar, cara. É muito foda esse negócio, né? Tipo, eu vi também você falando que seu avô veio da Ucrânia, né, cara? E só teve um filho por causa da guerra, cara. Não, o meu avô não queria ter filhos. Não queria ter filho. A minha avó que deu golpe nele. Teve 3. Foram 3. Mas ele não queria. O meu avô não queria ter filho por causa do medo da Terceira Guerra. Ele tinha certeza porque guerra pra ele era uma coisa cíclica e previsível. A gente nunca viveu um período de paz tão grande no mundo. A gente não, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não teve um grande conflito. A gente teve alguns conflitos isolados, coisas que são historicamente complicadas. O pessoal fala, poxa, tá tendo guerra na Ucrânia. Cara, sempre teve guerra naquela região. Começou no século IX, sabe? Sempre foi uma região de estresse, de tensão, de atrito. Então, assim, o mundo, ele nunca foi tão pacífico como da Segunda Guerra pra cá. Então, o meu avô, ele tinha certeza que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Ele não tinha dúvida. E ele não queria ter filhos porque ele sabia que ia ser um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, que ia ser uma coisa muito problemática. Só que dia que ele fazia aniversário? 7 de setembro. Caraca. Feriado nacional. Aí virava festa, né? Meu pai nasceu 11 de junho. 11 de junho? 11 de junho. Que é 9 meses depois de 7 de setembro, né? O irmão dele também mais ou menos na mesma data, entendeu? Então rolou... Era o dia do golpe, né? Era o dia do golpe ali, pô, feriado, tal, não sei o quê, vapo, né? Caraca. Mas a ideia inicial dele era não ter filhos, cara. Pô, até foi engraçado, eu conversei com o Ícaro de Carvalho esses dias, uma coisa de brincadeira, assim, ele tava falando... A gente falou do Ícaro no carro, ele tava falando de canibalismo, né, de comer carne humana. E eu mandei pra ele assim, cara, meu avô já comeu carne humana. Ele te falou essa parada? Ele contou pro meu pai, ele tava num campo de prisioneiros alemão e serviram lá uma comida, né, uma sopa, um ensopado de carne, e ele olhou e tinha um dedo humano. E meu pai perguntou assim, mas como é que você sabia que era um dedo humano? Não, porque tinha a unha bonitinha assim. Não, e eles não iam servir carne lá também? Já era... Claro que não, entendeu? Aquilo era gente que tinha morrido, os caras, picotaram, jogaram lá e serviram, entendeu? Então, assim, é foda você pensar que meu pai teve um pai que passou por situações tão difíceis, né? Então, meu pai foi criado por um homem que passou a Segunda Guerra Mundial, que foi preso em campo de concentração, que fugiu de campo de concentração, que lutou na guerra, que veio pro Brasil sem falar português. Sabe qual foi o primeiro emprego do meu avô no Brasil? Cortar cana em Goiás. Ele veio direto pra Goiás, mano? Porque era mão de obra barata, né? E ele veio pro meio, que era onde mais escondido ele ia ficar. Desceu no Rio de Janeiro... Que emprego que tem? Não, tem um caminhão lá indo, tal, não sei o que, os caras vão cortar cana. Ele cortava cana. Não sabia falar a língua. Não sabia falar português, não sabia porra nenhuma. Né? Sua avó é brasileira. Brasileira. Sim. Aí ele aprendeu português e depois ele ensinava português pros brasileiros. Porque ele já tinha uma formação em filosofia na Europa. E aí aprendeu português e tal, mudou para São Paulo, conheceu minha avó, teve 3 filhos, meu pai, que é o mais velho, que é coronel do exército, o Jorge, que é o do meio, que é engenheiro mecânico, e a minha tia Maria Cristina, mais jovem, que é bióloga. E o engraçado é isso, a influência que ele teve em relação a mim. A influência que a criação do meu pai teve em relação a mim é muito grande, porque a minha mãe faleceu quando eu era muito pequeno. Então... Eu tenho 35 anos de idade. Agora que eu consigo compreender algumas coisas da minha infância e entender algumas características minhas hoje, né? Por ver o meu irmão, por exemplo. Meu irmão tem 15, acho que 16 anos agora. Ele é completamente diferente. Ele tem mãe. Né? Ele é de outro relacionamento, seu pai. Exatamente. Minha mãe faleceu, meu pai casou novamente. Meu irmão tem mãe, então é diferente.
né? A dinâmica familiar, a dinâmica emocional é diferente. E eu sinto isso, eu sinto que eu fui altamente influenciado pelo meu pai, que foi altamente influenciado pelo meu avô, né? Que por era, ser em tese, um guerrilheiro, um sobrevivente. um cara, exatamente, um sobrevivente, um cara que sobreviveu uma situação muito fodida, né? Que não tem comparação com nada que a gente vive. Se ele fosse vivo hoje, eu acho que ia ser muito engraçado, sabe? Explicar algumas coisas pra ele, né? Eu acho que ele ia ter dificuldade em entender alguns dilemas da vida moderna, assim, né? Porque, porra, ele se sentiu rico porque ele conseguia comprar um cacho de banana, caralho, né? E a gente aqui, né? Cara, eu vou te falar, um cara que vem de uma situação dessa, eu vou te falar, o seu pai é coronel do exército. Justifica muita coisa da força que você tem, porque é o seguinte, tem um ditado que fala que tempos difíceis fazem homens fortes, mano, e o seu vô veio forte pra caralho. Exatamente. Seu pai vai lá pro exército que molda as pessoas com um caráter, uma força muito grande. Meu pai entrou no exército com 15 anos, cara. Olha Antigamente isso aí, você entrava com 15, você fazia o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Colegial. Na SpaceX, exatamente, colegial na SpaceX. Depois a AMAN mais 4 anos. Então ele entrou com 15 anos. Já ia pra sargento depois? Não, saía aluno, né, na SpaceX, aluno na SpaceX, depois cadete na AMAN e sai oficial, né? Sai tenente do exército. Mas seu pai toda a vida só foi militar. Só militar. Ele não foi uma outra coisa que não militar. Não.